Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, prof. Da escola, né? Bom dia, Carlos. Bom dia, Léo Lindo. Bom dia, Bruno. Meninas, agora chega a conversa, tá? Vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre formas de liderança. Como eu disse para vocês no começo da aula, é um assunto bem interessante e que é muito significativo para nós, né, como seres humanos, porque a gente pode ter, quando nós crescermos, algo, uma empresa, trabalhar com uma profissão no qual vai ter aí pessoas que irão nos auxiliar e você vai ter que administrar essas pessoas, né, orientá-las. E aí entra essa questão do líder multifocal, tá? Lá na página 9. Nossa, hoje a gente tem bastante coisa. Na página 8, na página 9, fala lá quais são as características desses líderes. Mas antes disso, eu vou ter que vocês me respondam aí. Quem está em casa, eu não sei se na apostila tem algum espaço para vocês responderem. Dá uma olhada em meninas. Na minha tem, mas às vezes não tem. São duas questões que eu quero que vocês vão lá na página 8, tá? E me respondam. E a segunda questão, eu vou fazer para vocês. Tem aí no final da folha, vê se tem aquelas anotações. No final da apostila. Tem? Tá, então lá no final da apostila, nós temos lá umas folhas onde é para fazer anotações. Então, vocês vão separar uma folha aí e vocês só vão responder. Não precisa copiar nada, nem na hora que eu editar vocês copiarem, tá? A primeira é assim. O que é liderança para você? Você vai pensar, professora, eu não quero escrever, eu vou pensar e depois eu vou falar. Depois, o que é ser um líder para você? Quem são os seus exemplos de liderança? Tá? Então, primeiro aí você vai colocar. O que é liderança para você? Depois, o que é ser um líder para você? E aí você vai falar, quem são os seus exemplos de liderança? Quem é a pessoa que você vê e fala, nossa, essa sabe o que está fazendo. Eu quero ser igual. Pode ser até pessoas famosas, sabe, que liderou, que trata as pessoas bem, né? Então, para você, o que é a liderança? O que é ser um líder? E depois, quem são os seus exemplos de liderança? Professora, o meu exemplo de liderança é minha mãe. E aí você vai falar para mim, por quê? É meu pai, por quê? Tá? Rapidinho aí, são 3 questões. Em casa, eu vou querer receber as questões. O que está acontecendo? O nono ano não está enviando, né? Alguns. São bastantes que me enviam. Então, a partir de agora, do terceiro trimestre, como a gente está dando socioemocional, está fazendo parte do plano, do conselho, e daí vai arrumando as notas de quem precisa, ou pessoas que está com 8 e vai com 9. Então, eu vou ter que começar a cobrar. Eu preciso que vocês demonstrem, tá? Quem aí não vai falar, pelo menos me mandem. Por exemplo, Júlia Barbosa. Ela não tem áudio, mas a Júlia Barbosa, ela me manda todas as vezes as questões no WhatsApp. E ela vai lá no privado e já me envia. Outro que faz isso, o Leonardo. Muitas vezes o Leonardo já fala e ele ainda manda para mim. Então, eu preciso receber. Quem não receber, me enviar, eu vou escrever o nome lá. Não mandou a atividade. Vocês aí em casa estão me ouvindo? Sim. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aí, a primeira questão é o que é uma liderança para você, o que é ser um líder para você e quem são seus exemplos de liderança.
Professora, Oi. quem for falar aqui, precisa mandar foto para a senhora do mesmo jeito? Não. Eu posso falar aqui, então, né? Tá, aham, pode. Vai ter que ser as 3. Sim. Igual a barba 8, uma pessoa que escolhe ou tenta escolher melhor o que fazer para guiar as pessoas, tá? Aí ela colocou nomes aqui em inglês, Rick, não consigo compreender. Ah, tá. Sim, tá? E aí, eu já te respondi, Júlia. E aí vocês colocam somente a resposta. Ela já colocou para ela o que é o que é a liderança, como é ser um líder e quais são os exemplos de liderança que ela tem aí. Fazendo não sei. Draminha. Aí ela dá uma resposta dessa maravilhosa e a gente fica. Sabe aquela, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, eu não sou assim. Dirigindo com uma mão só. Eu não sei dirigir, estacionou. Eu já vi gente assim, ó, fala assim pra mim, eu nem sei estacionar. Aí já vai lá e estaciona, eu falo, Jesus. Eu achava que eu sabia. Pronto? Foi. Vamos começar com... Posso falar? Quem mandou aqui pra mim? Coloca o nome. Pode. Vou tirar o para todos ouvirem, tá? Pode falar. Posso falar? Pode. Líder é aquele que tenta liderar a sua equipe para uma vitória. Liderança é uma pessoa que está no topo ou alguém que ganha mais do que todos. Exemplos. E exemplos de liderança para você. Exemplos de liderança. O Felipe é melhor do que eu e o Léo. Ele é o líder, Não. no caso. Porque sempre que a mas gente não é vai jogar junto, ele está sempre na liderança, comandando. Quando você fala assim, está no topo, não significa que eu seja melhor do que vocês. Né? Não existe essa de que eu sou melhor. A liderança é alguém... para você ser um líder, você já virou aquelas crianças que tudo ela comanda. Não, nós vamos brincar hoje desse... Eu já liderei. E as pessoas... Foi praticamente horrível, porque ninguém sabia nada. Não entendi, Bruno. Eu já liderei, professora, mas foi parcialmente horrível, porque ninguém sabia de nada. Mas é isso, Bruno.
o líder ele tem que estar preparado para orientar e saber fazer isso. Exatamente isso, igual você falou, uma experiência. Eu era um líder, mas eu não... Foi muito difícil fazer com que todo mundo entendesse. Então, quando a gente tem aquela criança que ela fala assim, eu só vou brincar se você brincar assim, senão não vou brincar. Ou vamos brincar. Hoje a gente vai brincar disso, que segue, obedece. Aí fala assim, nossa, isso daí nasceu para liderar. Nossa, aí... eu falo essa ideia é muito chata. Né? Então, são pessoas, a liderança, as pessoas nascem com esse dom, né, do liderar. Porém, muitos não usam lá a sua visão, ser um líder multifocal. Por quê? Um líder multifocal, ele está preparado para ouvir o outro. Não é porque eu sou líder, como o Bruno falou, eu estou no topo, que eu vou mandar, né? Entrei na sala, falei, olha, nós vamos fazer uma atividade. Aí a Júlia vem e fala, por que você não faz esse... Ah, não, Júlia, dá licença, professora sou eu, não quero nem saber de você. Não é para dar sua opinião, né? E aí, quando eu sou um líder, eu falo assim, como que seria essa atividade? Ah, isso, isso, isso. Por exemplo, do exercício. Elas queriam fazer um exercício, porque elas estavam no frio. E aí, elas fizeram. Eu falei para elas assim, falei, ó, cada uma levanta, dividido, porque nós... estamos em pandemia, né? Não está tendo educação física, que todo mundo está junto, né? Não está fazendo, né? Lá fora. Estão? Não assim, mas é separadinho, cada um no seu lugar, né? E aí vamos fazer. Então, o líder, quando ele é multifocal, ele aceita as ideias, ele pensa, poxa, no meu trabalho, eu quero uma propaganda com estojo que o Leonardo me deu, mas eu quero ele rosa. Aí a Ana Júlia fala assim, professora, o Carla, né, ela trabalha comigo, mas eu estava pesquisando que o rosa já está de moda, o pessoal lá gosta do roxo, do azul, e aí eu vou pensar no que ela disse. Qual seria a melhor forma? Será que aquilo que eu impus para vocês estão certo ou eu deveria pensar sobre isso? Então, o líder, ele está preparado para isso. Ele orienta, eu demonstro se dá ou não dá, eu penso, eu aceito, tá? Tomar decisões difíceis, as mais difíceis até as mais fáceis, e unir as pessoas para completar os objetivos. Perfeito, é exatamente isso. Então, eu estou esperando a sua resposta. Só um pouquinho, Ítalo, era você que caiu na internet, mas eu só vou escutar a Ana Júlia, que aí já é você, tá? Eu aqui que traz liderança, é que comanda, que instrui você a fazer as coisas. Pensar no próximo, né? Pensar em todos. Tá. Uhum. Já caiu, já voltou. Obrigada. E aí, é isso que acontece. Olá, tudo bem? Tá, obrigada. Vai lá, Ítalo, você. Professora, eu coloquei aqui liderança, eu acho que foi algo que foi criado para comandar em certas situações que precisam de ordem, entendeu? Porque ser um líder, para mim, é uma pessoa que saiba comandar com pulso firme, mas também aceita a opinião de outros, assim. Aceita ideias, sabe, ouvir. Um exemplo de liderança que eu tenho na minha casa é minha mãe. Que chique. Perfeito. Isso aí.
Que bom, né? Você tá bem envolvido? Gente, eu me voltei. Perfeito, Luciano. Ele escreveu assim, ó. Prof, eu coloquei que líder é aquele que sabe coordenar, liderança é aquele que tem que ter uma mente boa para poder saber agir, ouvir o outro em qualquer situação. Exemplo de liderança, né, de líder, minha mãe, ela sabe ouvir o outro e sabe coordenar. Aí o Gabriel disse assim, para mim é uma pessoa experiente que passa a sua experiência para os seus companheiros até a conclusão de um objetivo. Bruno, comandar um grupo de pessoas para atingir o objetivo, não tem nenhum exemplo, tá? E aí, Júlia, quem é você e quem é o seu exemplo? De liderança. De liderança, Já estava aqui. e para mim, Tchau, Cleia. ser alguém liderante é você comandar, instruir as pessoas a fazer objetivo, comandar algo. Todos aqui têm a possibilidade de ser um líder um dia? Sim, Posso né? falar que eu coloquei naquele lado que seria um líder? Sim. Vou coletar ela e falar outra. Seria um líder na qual seria disposto a ouvir opiniões e atender novas ideias sem escolha. Isso. A Adriane filosofou, gente. Perfeita. E aí, para refletir, tá? Na página 24, alguém pode ler para mim de casa o líder unifocal. Quem pode ler para mim? Líder o quê? Unifocal. Eu acho que é uma pessoa que pode comandar tudo e Não, todos. amor, lá na página 24, para você ler para mim. Ah, tá. Desculpa. Seria a página 9. Ah, desculpa, gente, é a página 9 aqui na minha 24, tá? Líder unifocal. Um líder unifocal torna-se especialista em abrir janelas killer nos outros, como a insegurança, baixa autoestima, sentimento de incapacidade, bloqueio de criatividade, medo e tensão, desmotivação e muito mais. Por isso fica registrado de maneira negativa na memória das pessoas com quem convive pouco as influências emotivas. Ou seja, sabe aquele líder que toda ideia que você tem não dá? Por exemplo, você está no grupo da escola, né? Nós vamos fazer um grupo aqui de 5 meninas, 5 meninos, ou, né? E aí, o professor fala, escolha um líder para o grupo, né? Aí vamos lá e escolhemos um colega. Como ele é o líder, ele não aceita nada, tudo é ele. Se ele mandar... Se você vir com uma ideia diferente da que ele falou, ele não aceita. E isso acontece não só na escola, porque a escola é uma coisa que você faz, passou, né, um momento, uma aula de geografia, de arte, português, e ali passou. Só que esse convívio social em grupo, a gente vem levando por toda a vida. A gente leva através da faculdade, no serviço, gente. Já pensou você trabalhar com uma pessoa assim? Você ter ideia e você não poder falar? Aí, quando ele fala assim, faz você ter uma memória negativa, uma memória killer, se você vê alguma coisa e ter uma ideia, você não vai ter chegar lá e falar para a pessoa, porque você terá medo, porque você sabe que ela não vai aceitar. Porque as pessoas, quando ela não é um líder aberto, e um líder que pensa, ela pensa que se você tiver ideia, aí a sua ideia pode ser melhor do que a dela. E aí ela não aceita. Vocês já perceberam isso? Se vocês estão em algum lugar e começam a falar, vocês já perceberam aquela pessoa que fica, já começa a te dar uma resposta, não quer aceitar? Eu acho que vocês já fizeram trabalho em grupo e teve um líder, né? E aí eu acho que vocês já tiveram a experiência. Ela pode ser lá, aquele líder que fala, pessoal, bora, vamos fazer, como a Ana Júlia falou, aquele que
para ela, tem que ser aquele que faz com que o grupo se una, e aí trabalham todo mundo junto. Já colocaram, eu não sei quem, aquele que dá orientação, aquele que ensina, o que sabe, mas a gente nunca sabe tudo, a gente sempre aprende. Nem o professor, ele sabe. Quantas vezes eu chego aqui, vocês me falam uma coisa, eu falo, nossa, é verdade, né? Ou professora, sabe que a gente precisa de tal coisa na aula? Legal, falar, legal, então vamos pesquisar. Teve uma sala do qual nós puxamos socioemocional, porque a aluna falou, professora, a gente precisa disso aqui nessa sala. E aí eu fui e tive essa ideia, falei, legal, vou procurar, vou pesquisar e vou fazer uma aula relacionada a esse conteúdo. É esse modo que as pessoas têm que ser. Então, quando eu sou um líder aberto, toda ideia é boa, sabe? Eu vou escutar, mesmo que ele não siga. Porque, como a Ana Júlia falou, o líder ele tem que saber o que é bom para o seu grupo, né? Não é porque a ideia da Adriene foi ruim que eu não vou nem escutá-la ou pensar sobre o que ela disse. Então, por isso que abre janela killer. Abre insegurança, medo, né, vergonha, porque eu sei que se eu falar alguma coisa e desagradar o meu líder, ele não vai ter uma sensibilidade ao falar comigo. Ele vai ser grosso, ele vai ser, muitas vezes, mal educado, né? E aí eu fico com medo e acabo não dizendo nada para ele. A senhora até pesquisou o nome da Bárbara. Né, Adriane? Tem que fazer parte, né? Eu aprendi, eu não sabia. Mas já esqueci. Líder multifocal. Eu vou pedir para que alguma das meninas leiam aqui. Pode ler para mim alguém. Qualquer um. Ou eu mostro e chamo. Vai lá, Ana. Sabia que ia ser eu. Líder multifocal. O líder multifocal pode ser especialista em abrir as janelas largas nos outros, como acolhimento, elevada autoestima, sentimento de respeito, a sua individualidade, sentimento de capacidade, autopercepção positiva, aumento da criatividade, encorajamento e muito mais. Investigar de maneira positiva na memória das pessoas com quem convive. Motivamos e influenciamos de maneira saudável. E aí entra o multifocal, que é aquele que ele dá tanta abertura para você que você tem vontade de pesquisar. Falar, naquela próxima aula ou lá no meu serviço, eu vou falar com o meu gerente. Dá para a gente fazer isso, isso e isso, porque vai melhorar. Então, quando a gente tem um espaço e a gente é incentivado no lugar onde a gente está trabalhando, onde a gente convive, a gente tem mais possibilidade, a gente tem mais ânimo para fazer as coisas e pensar. Quem aqui gostaria de trabalhar com alguém que tudo ele negasse? Qualquer ideia que você falasse, que ideia é essa? E às vezes a ideia é até boa, mas o meu ego não deixa eu aceitar. Por que eu não aceito? Professora, resume, o líder unifocal é aquele que só pensa em si mesmo, né? Unifocal é só suas ideias. E o multifocal pensa nos outros também. Exatamente. E é o ideal. E aí em casa, por que as pessoas às vezes não aceitam a opinião do outro, não quer escutar o outro, as ideias, mesmo ela sendo boa? Isso, e o pessoal de casa? Estão me ouvindo aí? Estamos, prof. E aí, por que vocês acham? Deixa eu ver se alguém escreveu lá, porque às vezes escreve. O Leonardo colocou assim: líder, na minha opinião, é a pessoa que orienta, pois um líder que manda, ele só reduz a capacidade da pessoa de ter uma escolha melhor em uma decisão difícil. Um líder de verdade orienta e ajuda uma pessoa, não manda ele fazer algo, né? Na verdade, a gente não manda em ninguém, né? Mas a gente orienta, tá? E aí tá assim: liderança é ação e não posição, como o Bruno estava falando. Seja você um líder multifocal, seja um construtor de janela light, tá? Ou seja, se um dia vocês forem aí um líder, tanto em casa, no trabalho, na escola, procure ser um líder multifocal. Lembre disso. Será que você, se coloca no lugar do outro, será que você ia gostar de um líder que nem te escuta? Que nem tá nem aí para você, né? E aí nós vamos lá. Na página 25, página 10, vamos pensar na diferença entre um líder unifocal e um líder multifocal.
tá? Então, vocês vão observar aí esses quadros. Temos 2 quadros aí, o líder unifocal e o multifocal. Não aprendeu a pensar antes de agir e reagir. O multifocal, ele pensa antes de agir e reagir. Pensa apenas em si mesmo, o unifocal. Multifocal, sabe se colocar no lugar do outro. Unifocal, não tolera os erros do outro. Multifocal, sabe ser tolerante com os erros do outro. Unifocal, age de maneira reativa e com agressividade. Multifocal, busca sempre enfrentar a sua impulsividade e agressividade. Unifocal, diminui o outro, acreditando que ele não tem muito a oferecer. Multifocal, aposta até mesmo naquele que acha que não tem muito a oferecer. Impõe as suas ideias, acha que eles são sempre as melhores. Impõe, né? Sabe ouvir a opinião do outro, ainda que não concorde com ele, com ela. Exige que o outro não pode dar. Respeita os limites de cada pessoa. Critica as falhas e aponta as imperfeições que enxerga no outro, buscando com isso fazê-lo mudar. Aprende a elogiar antes de criticar e sabe como realizar uma crítica, valorizando em vez de diminuir o outro. Nunca reconhece os seus erros. Tem coragem de conhecer seus erros. Exclui, ignora e menospreza o outro, quando este o decepciona. Continua a apostar no outro, mesmo quando esse o decepciona. Tá? Então, você vai falar para mim aí, como que você se sentiria se você fosse liderado por um líder unifocal e como você se sentiria ou reagiria se fosse um líder multifocal, com todas essas características aqui, tá? Rapidinho aí, vou dar 5 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada e vou colocar o nome das pessoas que estão enviando para mim as atividades, tá? Entenderam? Termina lá embaixo. Como que você iria se comportar se o seu líder fosse unifocal? Pode pensar lá na sua empresa. Vai lá no seu trabalho, o que você quer ser. Só que aí você tem uma liderança. Como que você, sendo liderado por esse líder, como que você ia reagir? Tá? Unifocal. Muitas vezes, Ana Júlia, não temos como ir embora. É o que nós temos. Mas como como que você reagiria? Seja sincero aí, se uma pessoa fosse um líder unifocal e se o seu líder for multifocal. Rapidinho, 5 minutos aí. Oi. Sinceramente, para mim isso não teria muito questionamento de base, porque, sinceramente, seria só ignorar a pessoa. Ignorar o seu líder? Exato. Não é tão fácil assim não, Bruno. Eu sei. Se você está num ambiente e o seu trabalho é com esse líder, e ele está no comando ainda, rapidinho aí, tá? 5 minutinhos. Você seria, com unifocal, uma pessoa estimulada, você seria uma pessoa, sentiria que sua autoestima estava, você estaria ali com a sua autoestima alta, como que você estaria com unifocal? Você estaria disposto a procurar outras coisas, buscar ideias, mostrar a sua opinião para uma pessoa que não liga para você, para nada que você fala? Então, você vai colocar desse jeito, eu me sentiria, desmotivada. Então, Alane.
Awane tá? Carlos? Ah, tá. Guilherme, Miguel. Guilherme, não? Isadora. Ítalo. Presente, professora. Guilherme, Miguel, não. Ítalo, sim. Júlia Barbosa. Camille. Presente. Luciano. Luiz Felipe. Presente. Olá, filho. Maísa. Presente. Maísa lindona. Maria Luísa de Castro. Miguel Santana. Presente. Não, Rafaela Gonçalves. Vitória de Souza. Presente. Só um pouquinho, deixa eu achar do Otávio. Oitavo B. Nono B. Adriene. Ana Júlia. Bruno Mesa. Presente. Bruno Terrazas. Ok. Emily. Felipe Gabriel. Então, quer dizer que o Felipe faltou minha aula. Guilherme. Gabriel, desculpa. Aí, Guilherme. Gabriel. Aqui, professora. Guilherme. Não? Júlia. Leonardo. Letícia. Presente. Letícia. Não? Maria Eduarda. Maria Luísa Mecenas. Maria Luísa Mecenas, não? Maria, não, Matheus Moraes, Nicole, Matheus também não? Tá. Nicolas. Joguei novo. Nicole, a senhora falou Nicole? Sério? Nem notei. Nicolas. Oi, Adriana. Eu tava dormindo, nem percebi. Eu não finalizado. Vitória Silva. Já fez também. Já. Mas é que eu não coloquei muita coisa. Nossa, você vai atenção. Esse só é... Nossa, que bigode. Esse é só o univocal. E tem mais. Esses alunos, né? Oh, meu Deus. São tops. Eu ia tentar resolver. Aí eu ia resolver, não. A pessoa que é chata, eu tava umas horas e fica lá. Mandar pro ofício. Ela quer ficar me mandando uma ordem sem escutar as coisas. Fazer o quê? Obedecer. Beijo. Eu vou resolver. Se a pessoa não me escuta, não vou resolver. Tenta, vai. A vida é assim. Entendi. Você tenta, vai que você consegue. Ah, tá. Discurso motivacional com ajuda. O quê? Discurso motivacional com ajuda. Ai, gente, você é psicóloga, né? Você é psicóloga no futuro. Vai ser uma dessas frases motivacionais. Juliana tá revoltada já.
Não, mas eu vou pôr assim, eu ia tentar conversar com a pessoa, para ela não ser alguma coisa dela. Eu tentei. Ausente, Guilherme, Miguel, Felipe, Guilherme, Letícia, Maria Luísa, Nicolas e Vitória Silva. Vamos lá. A pessoa falou para mim, eu sei que vai ser isso. Luciano já colocou, tá? Pode deixar, Luciano, vou entrar em contato com ele. Aí ele colocou, prof, eu acho que se eu tivesse trabalhando em uma empresa, eu acho que eu pediria demissão, ou tentaria fazer ele enxergar que se ele continuasse fazendo aquilo, a empresa não iria para frente. Ok, vai. Você, quem mais? Gabriel, você. Senhora. Eu preciso saber como que você reagiria se tivesse um líder univocal. Espera aí, é o Gabriel, Bruno, logo após você. Professora, eu tentaria mostrar para ele que, tipo, existe outras formas, né, de fazer as coisas e tal. Porque é meio difícil. Mas ele não te escuta. Como que você reagiria? Como você se sentiria em relação a ele? Ao seu trabalho? E no multifocal, Gabriel? Triste e bravo, né? No multifocal é mais tranquilo, né? Porque ele me escuta e aceita a minha opinião. Então, eu me sentiria melhor. Vai lá, Bruno, você. Professora, no líder unifocal, eu tentaria meio que tirar ele da empresa, para meio que assim, conseguirmos um outro líder que seja melhor do que, né, esse que estamos comandando, mas ao acaso do líder multifocal, tentaria pegar mais apego, pois poderia ganhar um aumento. Tá. Quem mais quer falar aí? Quem não for falando, eu quero receber a foto. Pode falar, Léo. O líder unifocal, professor, dependendo do jeito que tratar essas pessoas em determinada empresa, daria para agir pela justiça, até porque se ele não sabe lidar com uma empresa, por exemplo, aconteceu em dias da minha tia, colocar ela para trabalhar em uma sala que não tem literalmente nada na sala, não tem mesa, não tem Daí, o que ela fez? Falou com justiça. Eles chegaram quase a substituir o chefe. Agora, caso ele tivesse ou também não ouvisse ninguém, seria muito teimoso, trocar ele seria bem difícil. Eu tentaria emprego. E no caso do chefe, eu só aceitaria que ele é um chefe bom. Eu aceitaria todas as opiniões dele e praticamente às vezes ele aceitaria a maioria das minhas opiniões. Perfeito. Vamos lá, Júlia, você aqui. Professor, me focar, eu ia ficar mais motivada e fazer as coisas só por obrigação. Agora, muito focar, eu ia mais animada. Com força de vontade e ia ser um trabalho mais agradável. Tá. Ela falou aqui sobre o trabalho ser mais agradável, né? Eu acho que quando a gente trabalha com multifocal, a gente quer trazer mais coisas novas. Por quê? Porque a pessoa escuta. A gente tem a necessidade, a gente corre atrás, a gente sente motivado a fazer as coisas, a pensar, a criar, né? Agora, quando você trabalha com uma pessoa do qual ela não te escuta e ela se acha que ela sabe tudo, a gente fica desanimado, nós ficamos desapontado, vamos ver, desmotivado, né? A gente não vai querer fazer mais nada, a gente vai falar, não, deixa ele sabe, ele vai fazer. Então, isso faz com que se torne uma relação ruim entre os próprios parceiros, porque o grupo, por isso que existe o grupo, um precisa ajudar o outro.
Eu tenho várias dinâmicas que a gente poderia fazer em sala de aula sobre o trabalho em equipe e a importância de cada um quando a gente faz um trabalho em conjunto, tá? Seria tão interessante se não tivesse a pandemia, construir um barco junto, depois desmontar esse barco e todos dentro dele. E aí a gente ia ver a necessidade do mesmo, como a gente precisa do outro. Né? Então, quando a gente trabalha junto, a gente tem que ter essa noção de que um precisa do outro, não importa qual é a posição, se está no topo, se está iniciando, todos nós precisamos um do outro. Quem mais quer falar? Vai lá, Ana Júlia. Eu vou pedir para as meninas aqui, porque elas fizeram 2 cartas, tá? E aí eu vou pedir para que elas leiam. Vamos escutar a Ana Júlia. Ana Júlia, fale alto para que eles possam ouvir. Para quem ouvir? Pode ler. A gente está ansioso para que você possa ler. Professora, no protocolo falou que se eu fosse liberada por uma questão de eu iria me sentir muito mal, motivada, ia criar insegurança de falar com outras pessoas. E para tentar resolver esse problema, eu ia tentar conversar com ela, para ver se ela consegue entender. Aí, se ela não tivesse ouvido, também não posso fazer nada, eu tentei. Aí, com uma pessoa multifocal, eu iria me sentir muito bem e gostaria de estar perto dessa pessoa. Perfeito. Agora você vai lá na 2. Na multifocal, fala de novo. Mas eu quero agora ouvir de novo. Fala mais alto, eles não estão ouvindo. Vai. Se eu fosse liderada por uma pessoa multifocal, eu ia me sentir muito bem e gostaria de estar sempre perto dessa pessoa. Perfeito. Vai lá, Adriana. Eu sei que você também fez 2 textos. Pode falar. Eu fiz 3 textos. Eu coloquei que eu minha alma, e me sentir segura com a graça. Perfeito, obrigada. E na multifocal, eu coloquei que eu me sentiria à vontade de expressar minhas opiniões e me sentiria mais animada tentando fazer alguns ideias. Perfeito, Adriana. Adriana é uma mini Google, né? Vai lá. Google. Ela dá cada resposta. Tá vendo quando ela tá motivada? Vai lá. Júlia Silva. Falou nada. Ah, não. Isadora. Legal. Isso, perfeito. Aí, eu não sei se eu me sentiria desmotivada, porque, tipo, se a pessoa não liga pro meu trabalho, mais da vontade que eu passei a pessoa ligar pra ele. E no multifocal, eu me esforçaria mais, eu faria o melhor trabalho, provavelmente eu faria mais amizade com as pessoas, Parabéns, só tô colocando aqui, tá? Coloca aí, Ana Júlia ganhou 9-10. Adriane ganhou nota 1. Júlia e Adriane ganharam nota 1. Trazer a resposta copiada do Breno, porque só escrever não vai. Ai, nossa! Falou a Bíblia. Eu acho que eu abri o livro antes de começar a ler e copiei do Breno. O livro? Não, abri esse negócio em casa para fazer as perguntas e para vocês possam copiar. Eu não duvido. Vou pesquisar como eu me sentiria se eu fosse liderada por uma pessoa. Eu me senti. Vamos saber como você se sente, garota. Você pode. Então, vamos lá. Na próxima aula, nós vamos fazer aí as questões relacionadas, vamos dar uns exemplos aí, sobre como que você vê cada uma das características dos líderes, tá? E aí nós trouxemos alguns trechos reflexíveis para a gente pensar.
e aí a gente colocar o que nós entendemos sobre isso. Aí na próxima aula a gente vamos fazendo. O que aconteceu? Quem mandou para mim as atividades aí, tá? Que eu anotei aqui. Foi o Bruno, Ítalo falou, Leonardo, Gabriel, que falaram, né? O Bruno Mesa me mandou, Júlia me mandou, Luciana me mandou. E aí eu vou pegando os que me enviaram aqui, já vou escrevendo o nome, tá? Então, quem falou foi o Ítalo, o Bruno, Terraza escreveu, Miguel, o Luciano, a Júlia Barbosa. Dá licença, gente. Júlia Barbosa, o Leonardo, o Gabriel, vamos lá. E aqui me enviaram o Miguel, eu coloquei o nome. Maria Eduarda. Okay. Preciso saber quem é, acho que é o Matheus. Mandei um WhatsApp aí para alguém, quem é? A Camille. Maísa. Somente. Matheus, isso mesmo. O restante não me enviaram, tá? E aí, eu vou colocar, ó, ver se eu esqueci de alguém. Bruno, os dois Brunos, o Miguel, o Ítalo, o Luciano, a Júlia Barbosa, Leonardo, Gabriel, Maria Eduarda, Camille, Maísa e Matheus. Luiz Felipe, você falou? Eu não lembro. Não muito, pro. Ah, tá. Então você tem que me mandar. Matheus, mas essa não precisava fazer agora, tá, Matheus? Pessoal, podem ir saindo da aula. Até na sexta-feira, na nossa aula de arte. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.